Mateus capítulo número 4, verso 23, a versículo de número 25. Diz assim a santa palavra do Senhor. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Verso 25, e da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Feche seus olhos, peça a Deus graça para Ele falar ao seu coração por meio da sua santa palavra. Santo Deus, uma vez mais nos reunimos para sermos instruídos pela Tua palavra. E graças te damos por isso, pelo fato de aqui estarmos prontos a ser exortados pelo Senhor, admoestados pelo Senhor, instruídos pelo Senhor e tudo mais que o Senhor desejar fazer conosco. Estamos aqui para sermos ouvintes do que o Senhor tem a tratar com a gente. Como diria Samuel e tantos outros servos do passado, fala, Senhor, que o teu servo ouve e que ouçamos aquilo que o Senhor tem a dizer. E ouvir de fato o que o Senhor tem a dizer é colocar em prática, é ser desafiado, é conversar consigo mesmo, é fazer introspecção, é olhar para os erros, é perceber onde está falhando, é dizer, Senhor, eu quero corrigir, me ajuda, seja qual for a área carente da minha vida. Damos-te graça por isso, rogamos para que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor possa nos edificar nessa noite para a glória e louvor do teu nome. Te oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, hoje é dia de encerrar o capítulo 4, verso número 23 a 25, mas eu queria lhe estimular muito. A partir de semana que vem, se Deus nos permitir, nós estaremos adentrando no maior sermão, né, que Jesus já pregou, e mais conhecido sermão que nós temos de Jesus, que é exatamente o Sermão do Monte. Uma série de exposições eu desejo fazer nesse sermão. Tenho sido desafiado demais acerca de tantas coisas que nós temos lido, né, no Sermão do Monte. E eu espero que a gente possa crescer, ser edificado grandemente. E hoje pensei nesse tema, o rei chega, seu reino transforma tudo. Por quê? Porque o nosso tema geral, a partir do capítulo 1, foi a chegada do rei. E daí a gente colocava como esse outros subtemas que tinham tudo a ver com a chegada do rei. Por isso que eu quero dizer, o rei chega e seu reino transforma tudo. Porque foi a chegada do rei desde o capítulo número 1 que vem transformando todas as nossas atitudes, que vem transformando toda a nossa vida, vem transformando esse mundo. E obviamente a partir do Sermão do Monte a gente vai pensar um pouco sobre como é a vida destes que foram transformados pelo próprio Deus. E eu queria iniciar a minha meditação com os irmãos nessa noite com uma história verídica. É a história de Wesley Attree. Wesley Attree é conhecido como o herói do metrô. Não sei se você já leu um pouco sobre a história de Wesley Attree. Ele ficou conhecido como o herói do metrô, como falei. No ano de 2007, conta a história que nos Estados Unidos, mas mais especificamente em Nova York, Wesley Attree, um cidadão comum, cumpria mais um dia de rotina à espera do metrô. E conta que Wesley não imaginava o que ainda estava para acontecer. Um indivíduo que também se encontrava à espera do metrô, num dado momento lá, aquele rapaz se desequilibrou, aparentemente tendo uma convulsão, um ataque epilético, não se sabe porque não se diz. Mas o fato é que naquele ataque ou naquele desequilíbrio que aquele rapaz teve, ele cai para os trilhos do metrô. E a tensão era nítida entre todos que ali se encontravam. Por quê? Porque aquele homem não apenas caiu nos trilhos do metrô, mas aquele homem ficou inconsciente. Todo mundo esperava que ele caísse e se levantasse, mas a queda lhe levou à inconsciência. O grande problema é que o metrô já se avistava a longe.
Ao fundo do túnel, o metrô já estava aparecendo e o Wesley sente-se no dever de salvar aquele homem que está à beira da morte naquele instante. Numa fração de segundos, Wesley Atry, ele atira-se para junto daquele rapaz, pula também para os trilhos, atira-se para junto daquele rapaz, e a história nos conta que ele tinha poucos segundos para salvar a vida deste desconhecido e mudar aquele cenário que parecia ser trágico. Ele pula, ele move-se para o meio dos trilhos e debruça-se sobre aquele homem que caiu. Ele coloca-se para o meio dos trilhos com aquele homem e ele debruça-se, deita-se sobre aquele homem, permanecendo, sabe quanto tempo? Bia, 20 minutos lá embaixo, por sobre aquele rapaz. Após tal acontecimento, Wesley encontra-se ileso de quaisquer danos. Apenas o indivíduo foi levado para o hospital devido à queda. O que eu quero contar para você, iniciando meu sermão com essa historinha do herói do metrô? É que assim como aquele homem caído nos trilhos, a humanidade também está em perigo. A humanidade também está inconsciente, a humanidade está perdida, a humanidade está sem forças para se levantar, tal como aquele homem que estava lá nos trilhos. Mas a grande notícia é que há um Salvador que não hesitou em descer até onde estávamos para nos resgatar, mesmo que isso pudesse custar a própria vida, porque Wesley Atry, ele quase que perde a vida. Cristo não ficou na plataforma da vida, observando-nos nesse estado de inconsciência, nesse estado de quase partida para a eternidade, porque de morte nós estávamos. Afinal de contas, Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele, Cristo, não ficou na plataforma nos observando, ele entrou no nosso mundo, ele se lançou na nossa história, ele trouxe salvação real, e é exatamente esse Jesus que vemos em ação no texto que vamos ler nessa noite. Em Cristo, nós temos, aqui nessa passagem, nós temos um Cristo que ensina, nós temos um Cristo que prega, nós temos um Cristo que cura, nós temos um Salvador que não se limita a discursos, mas que toca, um Salvador que restaura, um Salvador que atrai multidões com sua graça. É disso que a gente vai pensar nessa noite. Um Salvador que entra na história e que muda todo o cenário, porque quando ele chega tudo se transforma, tudo é transformado. Eu resumi basicamente a título de memorização, para ficar mais fácil para a gente compreender tudo que vai ser apresentado aqui, verso 23, 24 e 25, em três pontos nessa noite. Verso no número 23, ele é o rei que ensina. Não está indo aqui, depois vocês me dão uma ajuda aí. O rei que ensina, chamo você para o verso 23, vamos lá? Verso de número 23. Diz assim a santa palavra do Senhor. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. O rei ensina, verso número 23 está aqui. Veja, percorria. Aqui mostra que um reflexo ardente aqui da paixão do mestre pelas almas perdidas. Aqui nós temos exatamente essa paixão de Jesus aqui exposta, bem como não apenas o desejo ardente do mestre pelas almas que se perderam, mas também pelo bem das pessoas que estariam diante dele, de acordo com Joséfo, que é um historiador dos tempos de Jesus. Flávio Joséfo é o seu nome. Diz ele que a Galileia, ela tinha basicamente 204 cidades e vilarejos, cada uma com não menos que 15 mil pessoas. Veja, não era uma quantidade pequena, mesmo que esse número se refira apenas às cidades muradas, que era o caso, e não inclua os vilarejos, que eu penso que não é o caso de José, como alguns comentaristas falam. A estimativa mais conservadora aponta para uma população grande, mesmo que menor que os 3 milhões que José aqui faz nas contas. Mesmo menos,
mas ali perto de 3 milhões. Em uma média de visita de 2 cidades ou vilarejos por dia, escute, visita em uma média de visitas a cada 2 cidades ou vilarejos por dia, seria necessário 3 meses para visitar todas elas sem tempo de folga para o sábado, que era o dia de descanso do judeu. O que eu quero dizer é que o esgotamento físico devia ser enorme por parte de Jesus. Só na expressão percorria. E aqui está a minha primeira lição da noite. É que o zelo de Cristo nos confronta, mexe com a gente. Porque se ele não poupou esforços por amor aos perdidos, como podemos nós viver acomodados diante de tantas almas sem esperança? Tantas almas sem esperança nos nossos tempos. E a gente não percorre muitas vezes nem metros, quanto mais cidades, vilarejos, casas e tantos outros lugares onde tem pessoas perdidas. O nosso Salvador percorreu estes lugares. O versículo 23 logo está apresentando um resumo sintético e introdutório do ministério de Jesus lá na Galileia. Eu espero que isso mexa com a gente, que a gente possa percorrer a casa de um colega, a casa de um amigo, enfim, tantos lugares onde existem almas perdidas que precisam de salvação, do Evangelho da Graça, e que nós temos essa mensagem, Jesus tinha, e não mediu esforços para alcançar todos esses lugares. Observe que Mateus 3, versículo número 23, Mateus destaca 3 atividades principais que definem o ministério do Messias. Primeira delas, ensino. Segundo, pregação. Terceiro, cura. Ensinar nas sinagogas era a explicação detalhada e sistemática da lei e das promessas divinas. Então, detalhadamente, os rabinos, eles iam para as sinagogas e iam expondo a palavra de Deus e aplicando as promessas de Deus também contidas lá no Antigo Testamento. Logo, as sinagogas eram o centro da vida judaica, era onde os judeus se reuniam, era onde a lei judaica era aplicada, era onde as punições eram executadas e onde se ministrava ensino religioso para as pessoas. Se o templo era o lugar dos sacrifícios, a sinagoga era exatamente o ambiente do ensino. William Barclay foi um teólogo escocês que disse uma coisa muito interessante. Ele diz assim, ele diz que as sinagogas, elas eram as universidades religiosas da época. Elas funcionavam como instituições educacionais e espirituais e eram espaços estratégicos para o ministério de Jesus, onde ele podia alcançar tanto as multidões, como também alcançar e confrontar os religiosos da época, assim como esclarecer verdades que ainda não eram compreendidas por aqueles que frequentavam as sinagogas. Só que eu queria que a gente pudesse pensar no nosso contexto. Se Jesus estivesse hoje entre nós em carne, quais seriam as nossas sinagogas? Os lugares onde ele ia frequentar para expor a sua palavra. Nós estaríamos dispostos a abrir os nossos lares, as nossas redes sociais e até mesmo nossas agendas para sermos instrumentos do ensino do reino. Essa é a minha segunda lição para pensar junto com você. Onde estão nossas oportunidades de tornar Cristo conhecido? Onde estão as oportunidades para que Cristo se torne conhecido através das nossas vidas? Onde estão as nossas sinagogas que Cristo pode chegar e ser apresentado por aqueles que estão lá? Meus irmãos, pregar o Evangelho do Reino é a proclamação pública da chegada do Reino. É isso que está dizendo aqui no verso número 23. O termo grego aqui utilizado é anunciar, introduzir, proclamar uma boa nova. Esses são os lugares que você deve estar pensando aí, onde eles podem ser utilizados para essa proclamação, esse anúncio para que as pessoas tomem conhecimento da verdade preciosa do Evangelho de Jesus.
O evangelho de Jesus não era apenas teórico, era uma notícia viva. A realeza de Deus já se manifestava, trazendo salvação completa, bênçãos para a alma, bênçãos para o corpo, estabelecendo a comunidade do reino. E a comunidade do reino, sabe o que é? É a igreja. A igreja é a comunidade do reino. Deus estava estabelecendo essa comunidade. As palavras de Cristo eram acompanhadas de autoridade, mostrando que as promessas do reino não eram apenas futuras, mas elas eram presentes e elas estavam em ação na sua chegada. Agora presta bem atenção. Os versículos, tanto 23 como 25, 24 especialmente, falam um pouco sobre a cura de doenças. Mas observa uma coisa importante, que curar toda sorte de doenças e enfermidades demonstra a compaixão de Jesus, sua autoridade sobre toda a fraqueza humana e a chegada desse reino poderoso. Por isso que você não vê nas escrituras, parece que é milagre toda página, não é? E parece que a gente vai viver uma vida de milagre todo dia. E não é bem isso que você vê na Escritura Sagrada. Teve momentos específicos no período de Jesus, era exatamente para isso, para mostrar que Jesus tinha autoridade sobre toda a fraqueza humana, dona Adriana. E a chegada desse poderoso reino era expresso pelas curas de todas as doenças. Por isso que elas aconteceram nesse período específico. Mateus enfatiza, observe, que Jesus curou todos. E é um fato que diferencia Jesus dos curandeiros da antiguidade. Ou, para não dizer diferente, dos curandeiros dos nossos dias também, dos tempos modernos. Veja, aqueles curandeiros, eles tinham sucessos e eles tinham fracassos. Sucessos e fracassos. Fracassos e fracassos. Jesus não tinha fracasso. Jesus só tinha sucesso, sucesso, sucesso e sucesso. Jesus tinha sucesso porque ele tem domínio completo sobre a enfermidade. Ele curou todos os que vieram até ele. Jesus não se limitou a tratar sintomas, ele tratava corpo e alma. Ele tratava do corpo à alma. Nenhuma doença era demasiado grave, nenhuma enfermidade era incurável diante dele, nenhuma aflição mental ou espiritual escapava do seu cuidado. Os milagres de cura tinham um significado tríplice. Primeiro, eles confirmavam a mensagem do reino. É verdade o que ele está dizendo acerca de si mesmo. Eles revelavam o cumprimento das profecias messiânicas. Esse que opera todas essas coisas, ele é o Messias, ele é o Cristo. E em terceiro lugar, esse reino que estava para chegar, esse reino chegou, já estava presente, trazendo bênção para todos, independente de sua raça ou de sua nacionalidade. Veja, as palavras e atos de Jesus, elas são inseparáveis. Observe, a pregação confirmava a cura e a cura testemunhava a verdade da pregação. Jesus pregava e a pregação confirmava as curas confirmavam a pregação de Jesus. Eu penso que é uma coisa muito interessante aqui. Assim como um médico que não se contenta em aliviar a dor, mas busca a raiz da enfermidade, Jesus vai muito além do alívio momentâneo que ele proporcionava para as pessoas. Ele curava a raiz do mal. Ele curava e ele cura a raiz de todo mal. Sabe qual é a raiz de todo mal? É o pecado. Por isso que você vai ver momentos na Escritura em que acontece assim: perdoados estão os teus pecados. Aí todo mundo olhava assim e disse: epa, que conversa é essa? Só quem pode perdoar pecados é Deus. E é verdade, só Deus é capaz de perdoar os pecados do homem. Aí logo em seguida, Jesus operava uma cura extraordinária. Mas assim, ó, levanta e anda. Qual era a dinâmica do ensino de Jesus aqui, Ricardinho? Era a dúvida de que ele era Deus ou só pode ser Deus se ele cura. Mas como é que eu sei, melhor dizendo, que ele perdoa? Como é que eu sei que ele teve poder para perdoar? É algo que eu não vejo, não é algo concreto, não é algo que eu pego o perdão do pecado, não é algo tangível. Ele mostra isso através da cura da enfermidade. A cura você enxerga. Então aquilo que você consegue enxergar e que também é totalmente impossível para você que é homem, eu realizo. Portanto, aquilo que você não consegue enxergar, que é o perdão do pecado, eu também realizo.
Aí você vai vendo essa dinâmica o tempo todo no ensino e na caminhada de Jesus. Muitas vezes ele dava o perdão do pecado, depois realizava a cura, para mostrar que ele era capaz sim de perdoar pecado, porque ele livrava alguém de uma enfermidade que ninguém conseguiu libertar. Escute, nós temos a terceira lição. E a lição de número 3 é dizer que o maior problema humano não é físico, mas espiritual. E só Cristo pode tratar a raiz, o pecado. É só Cristo que pode tratar. Você que nos visita nessa noite, você pode pensar que você tem inúmeros problemas físicos. E estes problemas, se eles forem solucionados, você está feliz da vida e tudo vai se resolver. Mentira, erro, engodo. Você só vai enriquecer ou alimentar um equívoco de todo ser humano de acreditar que se tiver determinadas coisas, ele tem satisfação plena na vida. Só existe algo que pode solucionar e arrancar o mal pela raiz, e é Cristo que pode fazer isso, arrancando o pecado, arrancando a raiz do problema, que é o maior problema que nós temos, que é o pecado. Nunca esqueça, o seu maior problema não é a falta de dinheiro, que quase todos nós aqui temos. Não é uma enfermidade física que você enfrenta. Não é um problema familiar que talvez você tenha. O seu maior problema se chama pecado. O seu maior problema é pecado. E só Cristo é capaz de resolver. Mas vamos continuar. O evangelista destaca o poder e a prontidão do mestre. Veja a parte final do verso 23. Veja o que diz. Ele diz assim, e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Veja que suas curas eram imediatas, perfeitas, realizadas pelo simples comando da sua palavra. Ele disse enxergue, e a pessoa enxergava. Levante-se, a pessoa levantava. Ande, a pessoa andava. Era perfeito, era imediato, com o simples comando da sua palavra, refletindo a soberania de Deus sobre toda a criação e mostrando que, assim como Jesus tinha poder sobre as doenças, ele também é capaz de salvar plenamente aqueles que se chegam a ele. Você que está perdido, você que está desenganado, você que está sem rumo, sem norte, é sobre isso que Jesus está falando aqui. Ele é capaz de salvar plenamente aqueles que se chegam a ele, aquele que era capaz de curar enfermos com um simples toque da mão, de expelir demônios com uma palavra. Ele também é poderoso para isso aqui, Hebreus 7:25, salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Salvar totalmente, sem nenhuma lacuna deixada de fora. Você é salvo totalmente se você chegar a Deus por meio de Jesus Cristo. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Agora entra uma questão desafiadora para todos nós. Todos nós aqui. E a questão desafiadora, Danilo, é: se eu e você cremos nisto, que Ele é poderoso, que Ele governa, que Ele é soberano, que Ele tem autoridade sobre todas essas coisas, há um dilema que aflige o nosso coração. Se cremos nisto, por quê tantas vezes duvidamos de que Ele pode restaurar corações endurecidos e salvar pecadores considerados incuráveis? Por que que nós duvidamos às vezes? Mais ou menos assim: fulano de tal, isso aí tem jeito não. Olhe, pastor, já preguei várias vezes para ele. Sinceramente, só Deus. Mas sempre só foi Deus, dona Carlinda. Sempre só foi Deus. Desde quando não foi Deus? Eu quero dizer para você que essa passagem é um estímulo para nós que desacreditamos de algumas pessoas, mas que ao mesmo tempo nós cremos nessas verdades que acabamos de externar, Laurinha. Veja, não há coração tão duro que ele não possa amolecer, não há correntes tão grossas que ele não possa romper, não há trevas tão densas que a sua luz não possa dissipar. Não há. Absolutamente não há. O coração humano pode ser como pedra, mas diante do sopro do Espírito de Deus, até as rochas se desfazem. Agostinho falava uma coisa interessante. Agostinho dizia assim: a graça de Deus não encontra homens dignos, mas os torna dignos. Ninguém aqui é digno.
Ele nos encontrou e nos tornou dignos. A pergunta volta. E o drama do nosso coração, ele retorna. Será que será que não é a nossa incredulidade que limita nossa oração pelos que parecem estar longe demais? Será que não é nossa incredulidade que não faz com que continuemos a orar pelo Pai, que é tão trabalhoso e que a gente vê tanta coisa diante dos nossos olhos, por aquele pai que não teme ao Senhor? Ou aquela mãe que entristece o nosso coração, porque a gente sabe que ela acaba sem servir a Deus, sem querer nada com Deus, porque a sua vida fala muito claramente que ela não vive com Deus. Ou aquele irmão que dá tanto trabalho na família, que a gente já desenganou, já disse que não tinha mais jeito e que não tinha mais como resolver a questão e a vida daquele rapaz. Ou os nossos amigos, ou os nossos familiares. Talvez nós já deixamos de orar, inclusive, por eles, porque desacreditamos que Deus é capaz de transformá-los. Assim, diante de qualquer pecador, por mais perdido que esteja, por mais crítica que seja a situação aos nossos olhos, a mensagem do Evangelho nunca será diferente dessa daqui, ó. Onde abundou o pecado, Wellington, superabundou a graça de Deus. Onde tem pecado demais, deve ter esperança demais, porque pode ser ali o local do abundar da graça de Deus sobre a vida dessas pessoas. Martin Lloyd Jones, famoso pregador do século passado, dizia que o maior milagre de Jesus, ou melhor, o maior milagre que Jesus realiza não é a cura do corpo, mas a transformação do coração humano. Esse é o maior. Você é objeto do maior milagre que Deus operou na sua vida. É transformar seu coração de pedra, transformar o seu coração alheio a Deus, avesso a Deus, a desejá-lo, a viver para Ele, a suspirar por Ele. Então chegamos na quarta lição. É que a graça de Cristo transforma até o mais improvável. Por isso, continue orando e pregando, testemunhando, seja o que for. Porque se você crê nas verdades que acabamos de dizer acerca de um Deus que governa enfermidades incuráveis, por que não crer que Ele pode transformar os incuráveis? Por que não? Eu quero dizer para você que senão a gente entra numa contradição. Nós cremos e não cremos. Mas nós cremos. Às vezes a gente desanima e recebe uma injeção, né? Um whey protein para crer mais. É reanimar as esperanças que muitas vezes se perderam naquela pessoa mais trabalhosa que se conhece. Não esqueça, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O que parece impossível aos olhos humanos, Cristo pode transformar. Cristo também salva pecadores irrecuperáveis aos nossos olhos. Portanto, não desista deles. Além disto, não há coração partido que Ele não saiba sarar. E aí eu estou falando da gente também. Não há ferida de consciência que Ele não possa fazer cicatrizar. Todos nós somos indivíduos caídos, esmagados, despedaçados e atingidos por alguma praga por causa do pecado. Mas Jesus, por meio do seu sangue e do seu Espírito, pode curar-nos inteiramente. E tão somente devemos ir a Ele, conforme diz a sua palavra. Lição de número 5. Se há feridas em sua alma, Cristo não é apenas suficiente. Ele é perfeito para restaurar o que está quebrado. Se Ele curava coisas ou enfermidades incuráveis aos olhos humanos, Ele pode curar feridas que ainda estão sem cicatrização dentro do nosso peito. Por fim, do verso 23, a integração entre ensino, pregação e cura aqui mostra que o ministério de Jesus visava restaurar o homem em sua totalidade. Observe. Você está percebendo que Ele cuida do coração, que Ele cuida da mente e que Ele também cuida do corpo. Demonstrando que o reino de Deus, isso é importantíssimo aqui,
Quando ele demonstra esse cuidado de coração, de mente e de corpo, Jesus está demonstrando que o reino de Deus, ele abrange a vida humana por completo. E assim Mateus nos apresenta Jesus como Salvador compassivo, como Salvador infatigável e como Salvador todo-poderoso, cujo ministério é modelo para a Congregacional Zona Sul, é modelo para toda a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque ele nos ensina que também devemos ensinar aqueles que se achegam a nós fielmente. Ele ensina que devemos proclamar com autoridade o seu evangelho, porque era assim que ele fazia. Ele ensina que nós devemos agir com misericórdia, porque foi assim que ele agiu com os enfermos e pessoas que estavam padecendo no seu tempo, mostrando que o amor de Deus, ele abrange todas as dimensões da vida humana. O ministério de Jesus era como um rio de águas vivas, que ao fluir não apenas matava a sede, mas também fertilizava a terra ao redor, trazendo vida por onde passava. Saciava a sede, rega a terra e traz inúmeros benefícios, não apenas a salvação da alma. Aprendemos que o rei ensina, verso 23, mas aprenderemos também que o rei liberta. Venha junto comigo, eu estou no verso 24, veja o que ele diz. E a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos. Aí ele cita, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. O versículo 24 apresenta o resultado imediato e expansivo do ministério de Jesus lá na Galileia. Sua fama se espalhou rapidamente e chega até a Síria, evidenciando não apenas a eficácia de sua obra, mas também o impacto do reino de Deus para além das fronteiras de Israel. Eu imagino a cena aqui do verso 24, é como fogo em palha seca. O fogo em palha seca, ele pega num determinado lugar, mas quando essa chama é acesa, ela vai se espalhando rapidamente por vários e vários lugares daquela terra. O fogo acendeu, e a chama acesa pelo próprio Deus não podia ser escondida, nem tampouco ser contida, como palha seca quando pega fogo. Se espalhou, e a fama de Jesus foi ganhando terreno. Mateus detalha 3 tipos específicos de males, distinguidos aqui claramente, percebeu? Ele distingue cada mal aqui claramente entre enfermidades físicas e possessão demoníaca, mostrando que Cristo lida com todas as dimensões da queda. Ele lida com a questão física, ele lida com a questão mental, ele lida com a questão espiritual. Mas antes da gente avançar, eu fiquei curioso numa coisa. Eu fiquei curioso sobre algumas obras. Eu não sei se você gosta de obra de arte, mas essa passagem de Jesus aqui curando as pessoas, verso 24, verso 23, ela já foi exposta assim, em quadros. Hoffmann foi um autor, ele fez essa pintura chamada de Cristo curando os enfermos. Eu acredito que você já escutou um homem chamado Rembrandt. Rembrandt foi um holandês do século 17 e ele tem uma inesquecível bela gravura denominada de A Gravura dos 100 Florins, ou que também ficou conhecida como Cristo curando os enfermos, ou Cristo com os enfermos ao seu redor. Essa é a cena do verso 24. São as pessoas chegando próximas a Jesus. Sabe por quê? Porque nenhuma aflição supera o poder de Cristo. Todas as pessoas se chegavam a Ele. E o texto nos mostra, observe o final do verso 24, veja o que ele diz assim, endemoniados, lunáticos e paralíticos. Cada um desses casos revela uma dimensão do sofrimento humano. Perceba o primeiro deles, os endemoniados. A possessão demoníaca representa a maior calamidade, tanto para o corpo como para a alma. Vou repetir, a maior calamidade tanto para o corpo como para a alma, é a pessoa endemoniada. Certa vez eu fiz uma viagem e foi uma das cenas mais horripilantes que eu já vi. Estava num culto e nesse culto tinha uma moça jovem, acho que ela tinha 13, 14 anos, alguma coisa desse tipo.
E era algo assustador. Essa moça começou a ter algumas manifestações estranhas do comum e naturalmente conduziram essa moça para uma determinada sala. E eu queria viver essa experiência do exorcismo. E eu disse, agora eu tenho que aproveitar essa oportunidade e corri junto. Irmãos, uma das cenas mais horripilantes, naquele momento, dentro de uma salinha, essa menina, os cabelos dela fez assim, ó. Ficaram em pé, literalmente em pé. E ela corria para um lado e para o outro e batia nas paredes. E eram umas pilhas de cadeira. Ela corria, batia, se jogava no chão e começava a bater de mão fechada. E eu lembro que, de certo momento, eu abracei ela e segurava as mãos para que ela não pudesse bater. Tinha vários homens, ninguém conseguia segurar essa menina. Até que num determinado momento, nós rogamos a Deus por várias vezes para que Deus a libertasse. E num determinado momento ela fez assim, ó. Foi embora, saiu. E aí alguém disse assim, está repreendido no nome de Jesus. E aquela cena uma vez mais volta. Minutos depois, de fato, aquele espírito maligno a deixou. A possessão demoníaca é a maior calamidade para corpo e alma. Segundo, verso 24, ele fala de lunático. Eu não sei se na sua tradução está lunático, que corresponde à loucura, um louco. Ou, em algumas traduções, a epilepsia, que poderia ser também, mas a maioria dos estudiosos compreende que é loucura aqui, para dizer que esse seria o maior mal para a mente. Se nós temos a maior calamidade na possessão demoníaca para corpo e alma, nós temos no segundo momento dos lunáticos, dos loucos, refletindo o maior mal para a mente humana. Terceiro lugar, seriam os paralíticos, como diz o verso 24, e a paralisia simboliza o maior enfraquecimento do corpo. Que lista, não é não? O que é que o texto está nos dizendo? Olha que beleza. É que Cristo, ele demonstra poder absoluto sobre todas as condições, mostrando-se ser o médico dos médicos, mostrando ser o psiquiatra dos psiquiatras, o psicólogo dos psicólogos, o soberano capaz de restaurar tanto o corpo como a alma. Ele sobrepuja tudo aquilo que é a calamidade maior para o corpo humano, para a alma humana. Seja a possessão demoníaca, seja a loucura, seja a paralisia. Ele sobrepuja todas as três maiores calamidades que atingem a alma humana. Porque ele é soberano e ele é capaz de restaurar corpo e alma. Matthew Henry observou uma coisa muito interessante. Ele disse assim: Cristo cura o corpo para mostrar que tem poder para curar a alma. Lembra do Salmo 103? Ele diz que nós fomos sarados por Deus. Somos curados por Deus. Cada cura do nosso corpo sempre aponta para aquele que é capaz de curar a alma. Se ele cura o corpo, ele tem poder para curar a alma. Sexta lição, então, que a gente aprende é que se ele tem poder sobre os tormentos mais profundos, ele também tem poder para lidar com as angústias da sua vida. Da sua vida. Angústias da sua vida. Se Cristo curou os casos mais extremos, Ele tem poder para transformar sua dor também. Porque Jesus lidou com os piores tormentos que alguém pode enfrentar aqui nessa vida. Confie, Ele sabe como lidar com os seus também. Os seus tormentos, os seus dramas, as suas dificuldades. O texto evidencia uma coisa ainda muito interessante, que nenhuma doença está fora do alcance do toque de Jesus, percebeu? Verso 24, olha de novo lá. O texto diz assim, ó: enfermidades e tormentos. Enfermidades e tormentos. É uma expressão ampla aqui que ele está usando, Mateus, indicando que qualquer sofrimento físico ou mental cede à palavra de Jesus. Percebeu? Enfermidades,
e tormentos. Por quê? Porque todo sofrimento físico precisa ceder à palavra de Jesus. Olha que coisa interessante. As curas de Jesus não requeriam tratamentos repetidos. Percebeu? Ele não curou e diz assim, volte aqui semana que vem que a gente tem que, continuar no processo. Não deixe de tomar o antibiótico. Não deixe de tomar o... Não é assim que Jesus age. Não é tratamento repetido. Elas eram imediatas e completas. Por quê? Porque o intuito era selar a autoridade divina de Cristo, confirmando a sua missão messiânica. Eu sou o Messias. Eu que tenho poder sobre todas essas coisas que nenhum de vocês tem. Ou que quando alguns agem, eles precisam de coisas repetidas. Ou nem sempre têm sucesso no que fazem. Via de regra, só fracasso. Em termos aqui, Jesus basicamente seria um hospital ambulante. Jesus era um hospital ambulante, onde todos que entravam doentes saíam curados, todos que vinham quebrados saíam restaurados. Esse é o ministério curador de Jesus, confirmando as profecias messiânicas, que a gente leu inclusive em Isaías capítulo 61, logo quando nós estávamos, Mateus, iniciando o culto dessa noite. Ele recebeu poder para pregar boas novas aos quebrantados e a curar todos que se achavam enfermos. Olha que coisa interessante aqui. A escritura e a tradição judaica consideram a doença resultado direto ou indireto, via de regra direto, de viver em um mundo caído. Por essa razão, veja, os milagres de Jesus, lidando com todo tipo de doença, anunciavam uma coisa: o reino chegou. Todo tipo de doença, o reino chegou. Porque só o reino chegando é que isso seria possível. E aí, preste atenção, isso nos mostra algo que Apocalipse capítulo 21 é que vai nos dizer. Lembra? Apocalipse 21 diz assim, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E quando Jesus revertia aqui essas coisas, reverteu o quê? A morte. Ele ressuscita Lázaro, ele ressuscita a filha do centurião. Ele está dizendo, aquilo que desfrutaremos de maneira plena lá no futuro, já desfrutamos aqui no presente. Por quê? Porque o reino chegou. Porque o reino chegou, o reino chegou. A dor de Marta e Maria, que perderam seu tão querido irmão Lázaro, Jesus o restaura a saúde, a dor vai embora, as lágrimas vão embora, porque o reino chegou. Aquilo que vamos desfrutar só no futuro, Jesus anunciava na sua chegada, que o reino invadiu as ruas de Jerusalém, invadiu as ruas desse mundo. Lição de número 7, então, que cada cura de Jesus é um vislumbre do céu, um lembrete de que em Cristo a dor nunca terá a palavra final, a última palavra. Cada cura de Jesus era a enfermidade, a morte, a paralisia, a possessão demoníaca, a loucura, não terá a palavra final. Agora observe, temos uma menção no verso 24, diz assim, toda a Síria, mostra que a fama de Jesus ultrapassou a Galileia, alcançou regiões gentílicas, antecipando aqui uma coisa muito importante, antecipando o alcance universal do Evangelho do nosso Salvador. O Evangelho do Reino, anunciado por Cristo, é universal e transborda os limites geográficos, antecipando a missão de levar a salvação a todas as nações. Por isso que nós fomos alcançados, porque desde o início Jesus já estava mostrando que os benefícios da sua chegada, ou desse reino que estava chegando, ele não deve ficar circunscrito tão somente a Jerusalém, deve ser expandido. Toda a Síria já estava sabendo. O Evangelho que Jesus anuncia é tanto gracioso quanto transformador, porque transporta o pecador do reino das trevas para a luz,
cura a alma e ao mesmo tempo demonstra o poder sobre o corpo, como nós já falamos. E aí reitero o que já falei, as curas físicas prefiguram a redenção final, tanto do corpo como da criação, como nos diz Romanos capítulo de número 8, mostrando que a salvação em Cristo, ela é abrangente e ela é completa. Lição de número 8, então, escute. É que o evangelho começa com perdão e termina com restauração total. Um dia, eu e você não haveremos de sofrer pelas mazelas que a gente ainda sofre aqui. Ou, antecipando um pouco o Sermão do Monte, nós não pecaremos mais, como lamentavelmente ainda pecamos aqui nessa terra, e espero que cause dor no seu coração. Um dia, nós teremos restauração total. Mas, inevitavelmente, tudo começa com o perdão dos nossos pecados. O perdão é o ponto de partida. A restauração plena é o destino. Ponto de partida, perdão. Qual é o destino? Restauração plena. Não só do nosso corpo, mas desse mundo todo, como a gente vê nas profecias de Isaías. Logo, o que eu e você experimentamos hoje é simplesmente, Mariana, alívios parciais. Porque na eternidade nós desfrutamos de cura completa. O que a gente tem é alívio parcial. É um Tilenol que passa a dor. Que daqui a pouco ela volta. E a gente recebe outro Tilenol da parte do céu. E tem um alívio parcial. Mas um dia a cura será completa. Porque é assim que ele nos prometeu. Já vimos que o rei ensina. O rei chega, seu reino transforma tudo. Ele transforma por isso, por meio do ensino que vimos no verso 23. Segundo, transforma por meio da libertação que ele traz. Vimos dos endemoniados, vimos dos loucos, vimos dos paralíticos. Ele liberta. E em terceiro lugar, veremos que o rei conquista. Verso número 25, salte comigo para lá, diz o seguinte. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. E aí vemos o alcance crescente do ministério de Jesus. Veja que a fama de seus ensinamentos, pregações e milagres, especialmente as curas, espalhou-se muito além da Galileia, como diz o texto, atravessando diversas regiões, incluindo Decápolis, que eram 10 cidades, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão. É interessante porque a menção desses locais indica que o impacto de Cristo não se restringiu à sua terra natal, mas se estendeu ali alcançando áreas gentílicas e regiões que eram mais distantes ali do que o lugar, que era o centro religioso da época, como era Jerusalém. Mais uma vez, isso revela o caráter universal do reino de Deus que Jesus estava anunciando. O reino, ele é universal, não abrange tão somente uma localidade. Agora observe uma coisa, o termo seguir ou seguiam aí não implica necessariamente um verdadeiro discípulo de Jesus. Por quê? Porque muitas dessas pessoas eram curiosas de tudo que Jesus estava fazendo ou buscavam milagres. Elas eram multidões que talvez queriam ouvir Jesus, multidões que queriam ver esse homem que está sendo falado aqui, que faz tanta coisa, ou talvez, em muitos casos, elas eram desejosas de serem beneficiadas pelos milagres que Jesus operava. Portanto, Mateus enfatiza que eram multidões. Percebe? O plural aqui não era uma multidão, eram multidões, incluindo ou indicando muitas pessoas que estavam sendo atraídas por Cristo e não apenas grupos isolados em determinados lugares. O evangelista destaca que o reino de Deus estava se espalhando como fermento por todos os lugares. Lição de número 9. Nem todo seguidor é discípulo.
Muitos observam de longe e poucos se entregam de verdade. Em qual grupo estamos? Multidões aqui. Multidões, plural. Observe só um spoiler aqui, capítulo 5, verso 1. Veja o que diz. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Multidões e discípulos. Nem todo seguidor é discípulo. Talvez esteja no meio da multidão, mas não necessariamente é discípulo. Eles observam de longe, Jesus é um cara legal, é alguém interessante, tem alguns ensinos bacanas para a nossa vida. Ele tem uns negócios desafiadores, eu gosto de escutá-lo. Mas poucos se entregam de verdade. Onde é que você está? Você está no meio da multidão, você está entre os discípulos. O interessante é ser discípulo. O importante é ser discípulo. É pertinente e deve ser urgente sairmos do meio da multidão a fim de sermos discípulos de Jesus. Sermos discípulos. Meus irmãos, quando ele cita todos esses locais aqui, está lá, Judeia, Jerusalém, Decápolis, o Rio Jordão. E ele fala da além do Jordão. Da além do Jordão é atravessando o Jordão. Todos esses lugares que ele menciona no verso 25, ele está dizendo assim para a gente: a glória de Cristo não é limitada a um povo, nem tampouco a um tempo. Onde ele é proclamado, o povo corre. Onde ele é proclamado, o povo corre. Vemos em muitos lugares desse mundo onde tem pessoas que são proibidas de cultuar Jesus como seu Salvador, de ter um livro de capa preta como você tem. Mas quando Jesus é pregado, mesmo correndo risco de morte, pessoas afluem para escutar sobre Jesus, para adorar Jesus, para servir a Jesus, para cultuar Jesus. Esse princípio se mantém hoje, ele continua atraindo a si pessoas de todas as nações, de todas as culturas e de todos os contextos. É óbvio, e você há de convir, que as curas realizadas por Jesus talvez fosse o fator que causou grande impressão. O povo seguia-o não apenas por interesse religioso, mas também porque estava testemunhando poder sobrenatural, atuando diante dos seus olhos. 10ª lição é que muitos seguiam Jesus pelo que ele podia dar. A cura. O discípulo verdadeiro o serve por quem ele é. Sabe por que muitos não frequentam mais essas cadeiras? Porque eles tinham uma relação com Jesus, Morgana, de alguém que deve atender às suas necessidades, as que ele enxergava. Então, quando estava nos momentos de dificuldade, esse ser não serve mais. Por quê? Porque seguiam a Cristo por aquilo que ele podia dar e não por aquilo que ele é. A pergunta é: que tipo de discípulo é você? Há quem siga Jesus por interesse, e em muitas igrejas estão cheias aí, porque é esse o evangelho que está sendo pregado para elas. O evangelho do pare de sofrer, da resolução de todos os seus problemas. Mas o verdadeiro discípulo de Jesus o segue por amor a ele. O verdadeiro discípulo de Jesus não anda atrás de milagres, mas ama andar com o mestre. A multidão busca os benefícios, o discípulo busca a presença do seu mestre. Quem ama o que Jesus dá, pode ir embora quando aquilo lhe faltar. Quem ama quem Jesus é, permanece até o fim, porque eu amo quem ele é. Me permita concluir dizendo algo muito importante. Era 19 de setembro de 2017.
a cidade do México tinha sido atingida por um terremoto devastador de magnitude 7.1. Isso aqui, foi o que aconteceu na cidade do México. Prédios, carros, edifícios, todos eles desabaram. Ruas bloqueadas. E milhares de pessoas ficaram presas sob os escombros. O impacto foi devastador. Escute, foram mais de 228 mortes e colapso de mais de 40 prédios na capital, além de milhares de residências afetadas, além de incontáveis transtornos decorrentes dessa situação. Só que teve uma coisa nesse terremoto. Entre os primeiros a chegar aos locais mais críticos, estava esse senhorzinho aqui, O seu nome é Héctor Mendes. Ele era um bombeiro voluntário. Héctor Mendes, sem hesitar diante do perigo, ele se lançou nos escombros, guiando seus colegas, mas muitas vezes agindo sozinho para alcançar pessoas que ainda gritavam por socorro. Héctor, óbvio, não tinha garantias de segurança. Estavam instáveis, estruturas que Héctor adentrava. Elas ainda estavam instáveis e eram capazes de derrubarem, de caírem sobre eles. A qualquer momento aquilo poderia desabar. A poeira, por exemplo, dificultava a respiração, não só de Héctor, mas de todos os outros. E os gritos de desespero aumentavam o caos emocional daquele dia. Ainda assim, ele levantava vigas, o Héctor quebrava paredes, carregava adultos e crianças feridos, garantindo que chegassem a um lugar seguro. Ao longo do dia, Héctor Mendes, ele salvou dezenas de vidas, tornando-se um verdadeiro herói solitário. Sua coragem não se limitou à força física. Ele transmitia esperança, calma e confiança àquelas vítimas, mostrando que mesmo em meio àquela destruição toda, alguém podia agir com coragem e com compaixão. Ouça, reportagens da BBC e jornais locais destacaram o papel dele como um exemplo de heroísmo individual, que pôde transformar o destino de muitos em momentos de crise. Alguém disse isso acerca de Héctor Mendes. Mas, mais do que um resgate físico, o que ele, Héctor, ofereceu foi presença. Enquanto o chão tremia, ele era um sinal de esperança. Héctor se tornou um símbolo de salvação em meio à destruição. Mas me permita dizer algo importante aqui. Mesmo um herói como Héctor Mendes, todo herói humano tem seus limites. Ele não podia alcançar todos. Foram mais de 228 mortes que Héctor não conseguiu salvar. Ele não pôde curar feridas mais profundas. Ele não pôde mudar corações que ficaram destruídos com aquele episódio. Mas Mateus capítulo 4, verso 23 a 24, nos apresenta alguém que pode. Jesus, ele desceu aos escombros da nossa vida. Ele caminhou pela poeira da nossa destruição. Onde só restava paredes caídas, ele ergueu fundamentos inabaláveis. Ele ergueu esses fundamentos inabaláveis. Onde só havia cinzas, ele soprou nova vida. Cristo não nos encontrou nos palácios desse mundo, mas em meio às ruínas do nosso pecado. E foi ali, entre os destroços da nossa vida, ele ergueu um novo alicerce de graça e esperança. Escute, Jesus é o Rei que não se afastou do nosso colapso. Ele
entrou no nosso colapso. Nós estávamos presos sob os escombros da culpa, da dor e da morte. E o que foi que o Rei Jesus fez? Ele veio, ele ensinou a sua verdade, como vimos no versículo de número 23. Ele libertou os atormentados, quebrando, melhor dizendo, as cadeias que ninguém mais conseguia romper, como nós vimos no verso número 24, endemoniados, pessoas que eram lunáticas e pessoas que eram paralíticas. Ele rompe esses grilhões que ninguém pode romper. Ele conquistou os corações com graça que transforma. Como Hector, Jesus se lançou no lugar do nosso desespero, no lugar da nossa dor, mas ele foi além. Ele não apenas arriscou a vida, ele entregou a sua vida. Ele foi esmagado em nosso lugar no terremoto da ira divina, para que pudéssemos ser tirados dos escombros e viver. Esse é o Rei que chegou, e quando esse Rei chega, ele muda absolutamente tudo dessa vida que ele encontra. Porque ele não é um espectador, ele entra na sua dor, ele entrou na sua confusão, ele entrou no seu pecado e transforma tudo por meio da sua palavra, com seu toque, com sua cruz. Então a pergunta final, depois de a gente olhar para o verso 23 a 25 do capítulo 4, a pergunta final é, não apenas se você admira esse Rei, a pergunta é, você já se rendeu a esse Rei? Você é um súdito desse Rei? Porque onde o reino dele entra, nada permanece do mesmo jeito. Porque ele nos ensina, verso 23, ele nos liberta, verso 24, ele nos conquista, verso 25. E é por isso que a gente está aqui. Porque um dia ele nos conquistou, ele nos libertou, e hoje ele está continuamente nos ensinando. Sou seu súdito, sou teu, Jesus, e te sou grato, porque um dia me arrancasse para ti. Baixe sua cabeça, ore ao Senhor, dizendo, Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor simplesmente me libertou. Porque o Senhor me conquistou. Porque o Senhor tem me ensinado. Santo Deus, bendito sejas para todo sempre. Te louvamos, Senhor, pelo rico privilégio que nos fora dado num momento como esse, de sermos ensinados aqui, porque um dia fomos libertos e conquistados. Te louvamos, te bendizemos, pela certeza de que estamos em ti, e estando em ti, participamos desse reino que já chegou, porque somos súditos desse Rei. Obrigado pelo nosso Salvador Jesus. Obrigado pelas bênçãos advindas da sua morte, da sua cruz. Que o Senhor continuamente possa nos fazer gratos, ó Deus, por tamanha obra em nossa vida. O Senhor nos mudou, o Senhor nos transformou, e hoje podemos dizer, somos teus. Oh Senhor, aquece nosso coração por desfrutarmos de verdade tão preciosa, mais preciosa do que ouro, e muito ouro depurado, mais precioso do que muitos bens que esse mundo pode dar. Bendito sejas. Assim te oramos no nome de Jesus. Amém e amém.